Graças a Deus, irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula, onde nós iremos fazer uma revisão do assunto acerca da Reforma Protestante do século XVI. E em seguida nós iremos dar sequência ao estudo, vendo os principais nomes, suas obras, suas contribuições, o contexto da época. Então vamos adiante. Então, contextualizando a Reforma Protestante do século XVI, uma revisão. Nós vimos um pouco do contexto histórico-político e filosófico da Reforma. E aí nós vimos um pouco acerca do renascentismo, século XV e XVI, o humanismo e o papel que o humanismo teve na Reforma Protestante. Vimos também alguns conceitos de modernidade, racionalismo e iluminismo, e um pouco acerca da pós-modernidade e o liberalismo teológico. Todos esses movimentos e essas filosofias contribuíram para uma discussão acerca do papel da igreja, acerca do magistrado civil, acerca de igreja e Estado, quais os seus papéis e as suas esferas de atuação. Muito bem. Nós veremos aqui os slides que nos lembram um pouco esses momentos, né? Então, Reforma Protestante, parte 1. Nós vimos que depois de alguns pré-reformadores, uns nomes também importantes na época, Johannes Gutenberg, inventor da escrita, Erasmo de Roterdã, humanista e escritor, William Tyndale, né, contribuiu com a Bíblia e com princípios de interpretação, hermenêutica da época, idealizou a introdução de cada livro da Bíblia. Depois nós vimos a figura controvérsia de Martinho Lutero e a grande expressão dele, minha mente é cativa à palavra de Deus, no contexto da dieta de Homs. Vimos também que a reforma passa por 3 períodos: a luterana, 1517, calvinista, 1536, e depois vamos encerrar com a reforma puritana do século XVII, 1646. Vimos alguns lemas da reforma: sola fide, sola escritura, sola Cristo, sola gratia, sola Deo gloria. Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus. Essas ênfases estão presentes em todos os escritos dos reformadores e de suas pregações, confrontando assim com os ensinos da igreja, na época que dizia que a fé, salvação veio pelas obras, defendia a tradição além da escritura e, além de Cristo, a mediação dos santos, e assim também davam glórias, ou tinha culto aos anjos, tinha culto aos santos, né? Vimos que a reforma protestante dá início a grandes correntes, a anglicana, a luterana, a anabatista, que são, na maioria, os batistas são herdeiros deles,
Na batismo vem da ênfase de batizar apenas adulto. Temos a congregacional e do segundo momento da reforma temos a tradição reformada e presbiteriana, que com ênfase na forma de governo, né? A reformada nos Países Baixos e a presbiteriana na Escócia. Em seguida, nós vimos que na primeira fase da reforma, nós vimos a visão religiosa e secular, havia uma dualidade, havia um contexto de crise, e aí temos as causas e as consequências da crise religiosa, por causa de movimentos discordantes dentro da própria igreja, movimentos discordantes, movimento separatista, os valdenses fazem parte desse movimento. Havia um espírito crítico do humanismo com relação à igreja, contestação dos dogmas, perca do prestígio do papado, imoralidade, riqueza, cobiça e impostos, vendas de cargos, onde não era necessário nem que se houvesse vocação, indulgência, crescente influência da monarquia europeia, né? Cobiça e incensões iriam aumentar seus domínios também, incensão de imposto tanto da igreja como do Império Sacro Romano, e um espírito de dependência nacionalista. Esses foram alguns dos motivos que motivaram a reforma. Vimos algumas personalidades, o controvertido Martim Lutero, aí Johannes Tetzel, o grande pregador da indulgência, a quem Lutero se opôs, Georges Paladino e Philippe Melanchthon, que eles eram amigos de Lutero, e vimos um pouco de Martin Luther, que era um grande conciliador da reforma, né? Pretendia ser um grande reconciliador, unindo as várias tradições que nós vimos antes. Algumas obras de Lutero, vimos as 95 teses, depois alguns livros, falamos um pouco do cativeiro babilônico, onde Lutero aprofunda a sua crítica aos dogmas da igreja, especialmente sacramentos, e onde ele, nisso, ele já diz logo, já menciona as 95 teses. Depois nós vimos um pouco do livro Nascido Escravo, Judeus e Suas Mentiras, Catecismo Maior, Magnificat, hinos, cartas e textos. Muitos textos. Lutero escreveu muitos textos. Obras selecionadas de Lutero. Tem muitos textos comentados, onde ele trabalha temas, assuntos e comentários de textos bíblicos, de Salmos, Coríntios, Romanos. O pessoal está fazendo uma tradução e um apanhado muito grande dessas obras aqui. Pronto. Em seguida a gente vai ver um pouco sobre Eurico Zwingli e Henrique Bullitt, Guilherme Farel e as suas contribuições no grande século chamado século das reformas, das confissões reformadas. Temos os 67 artigos de fé de Zwingli, os 10 artigos de Farel, de Guilherme Farel. Vemos que Zwingli é suíço, Henrique Bullitt continua a reforma zwingliana, e Guilherme Farel, vindo da França, também contribui com a reforma na região da Suíça, né? E é ele que faz o contato com Calvino e Calvino passa a ser o sucessor de Farel em Genebra. Ok? Vamos lá. Além desse material, os irmãos vão ter um material de aula complementar. Os irmãos terão aí
material complementar. O livro que nós usamos como base, Cristianismo através dos séculos, e tem aí as páginas da revisão. Temos aí as páginas da revisão. Da página 232 a 277. Na página 232 a 269, a revisão do contexto político, filosófico, histórico. Depois, os irmãos ainda têm a parte propriamente da cadeira, a igreja moderna. Temos aí da página 270 a 277. Okay. Aqui tem um link da Mackenzie, onde tem um resumo cronológico dos principais eventos da Reforma do século XVI. As mulheres da Reforma, as irmãs leram para ver um pouco do contexto interno. As esposas de Martim Lutero, esposa de Zwingli e de Bullinger. O contexto da dieta de Homs, nós vimos a bula, a primeira bula papal, essa Insurges Domini, que é uma bula de advertência, onde eles pedem que Deus relevante-se e defenda a sua igreja, porque o javali selvagem, o porco selvagem, querendo devorar, se referindo a Lutero. Dieta de Homs, onde Carlos V foi até a Alemanha para tentar convencer Lutero de se retratar. E aí é interessante porque abre precedentes para as ideias conciliares que já tinham existido em concílios anteriores. Como Lutero não se retrata, e aqui os irmãos têm dois textos, tem esse link que tem a bula papal, primeira bula papal, onde os irmãos podem ler na íntegra, e temos esses dois links também, onde os irmãos podem ver o contexto da dieta no site aqui luterano, e também tem o discurso mesmo da dieta nesse blog aqui. Tem literalmente o discurso. E tem algumas cartas de Lutero também nesse blog. Indica a leitura desse conteúdo para os irmãos. Temos também, os irmãos também têm a bula da excomunhão. O texto literal também está aqui nesse site. Esse site tem vários documentos católicos, inclusive os livros canônicos, que Lutero queimou, não apenas bula, cópia da bula, mas a cópia dos livros canônicos. E aqui temos, os irmãos têm um site que tem a maioria das obras de Lutero. Depois de Lutero teve algumas guerra dos camponeses, e depois estourou na Confissão de Estraburgo. Os irmãos têm aqui um texto sobre o contexto e a própria Confissão de Augsburgo, que podem ser lidas na íntegra aqui nesse link. Muito bem. Ok. Vou encerrar aqui. E isso foi apenas um teste, mas iremos gravar melhor. Iremos gravar melhor toda a aula em breve. Abraço a todos.